Você quer aprender a instalar o Qlify dentro da sua VPS da maneira mais simples e rápida possível? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como instalar a ferramenta da maneira mais fácil possível seguindo o tutorial aqui, tá? Eu vou te dar o passo a passo, vou te dar todos os comandos tudo bonitinho, vou te dar o link para você poder pegar os comandos e poder ir executando dentro do seu ambiente. Eu vou te acompanhar durante todo o processo de instalação, tá? Esse vídeo aqui serve tanto para quem já está acostumado a fazer instalações, quanto para quem nunca nem sequer mexeu numa VPS, tá? Então se você quer aprender a instalar a aplicação, vem comigo nesse vídeo. Beleza? Se tu caiu nesse vídeo aqui e você ainda não tem uma VPS, você infelizmente vai obrigatoriamente precisar de um servidor para poder rodar a aplicação que eu estou te mostrando aqui, ou para pelo menos conseguir terminar o tutorial da maneira correta, tá? Mesmo que eu não esteja rodando nenhuma aplicação nesse vídeo. E para isso eu tô aqui, vou exemplificar para vocês como é que você faz o processo de contratação de uma maneira bem simples, tá? Vou fazer um tutorial aqui tentar ser bem didático para poder te ajudar caso você ainda não tenha um servidor. Vou usar o site da Hosting como exemplo, mas você consegue replicar isso aqui em basicamente qualquer hospedagem que você for fazer a contratação, tá? Então aqui tô no site deles aqui. Se eu vim aqui na parte de serviços, que muito provavelmente vai ter alguma abinha para você poder procurar aí dentro do ambiente que você estiver utilizando, aqui você consegue encontrar a opção de servidor VPS, tá? É sempre essa opção que você vai procurar quando você estiver procurando a contratação de um servidor para poder rodar aplicações que você vai configurar manualmente, tá? Então seleciona a opção de VPS e aqui no VPS você vai procurar pelos planos da VPS e ver qual melhor se encaixa no seu caso. Aqui no caso da Hostinger, tá só exemplificando, tem a KVM1, a KVM2, a KVM4 e a KVM8. Cada uma delas tem diferenças de especificações e aí, é claro, depende do que você está querendo. Se você quer algo um pouco mais simples, você pode pegar os planos mais simples aqui no caso da Hostinger, a KVM1 e a KVM2. E se você precisar de algo mais robusto, se você planeja, por exemplo, montar um ambiente de produção grande, montar algum site, alguma coisa que vai receber muito acesso, você pode pegar um plano do KVM8, uma KVM4 aqui, ou os planos mais potentes que você tiver aí na hospedagem que você estiver contratando, tá? E você vai escolher o plano, clicando em escolher o plano, muito provavelmente você vai cair numa tela muito parecida com essa que eu estou te mostrando bem aqui agora, tá? Tá carregando aqui. E aí você vai fazer o quê? Você vai selecionar o período que você quer fazer a contratação, tá? Muito provavelmente vai ser alguma coisa próxima disso que você está vendo na minha tela aqui. Lembrando, é claro, que depende do serviço que você está contratando, quanto tempo você vai contratar, se eles têm algum tipo de serviço para poder fazer reembolso de 30 dias e tudo mais, tá? Aqui na parte da Hosting tem backups automáticos diários que você pode marcar aqui, você pode, dependendo da hospedagem que você tiver, tem ou não esse recurso. A localização do servidor aqui na VPS que eu estou contratando, eu posso selecionar onde eu quero o meu servidor. Eu vou deixar ele na América Latina, aqui no Brasil, que faz muito mais sentido para mim, já que a latência vai ficar baixa. E aqui na escolha do sistema operacional, se tiver isso dentro do ambiente que você está selecionando, você, por padrão, muito provavelmente a maior parte dos servidores vão rodar dessa maneira, a maior parte das aplicações dependem de uma distribuição Linux. E por padrão aqui no canal, pelo menos a gente recomenda você utilizar o Ubuntu, tá? E aí você pode escolher uma versão. Normalmente eu faço a instalação da versão 22.04, mas você pode escolher a versão que melhor te apetecer aí, tá? Então vamos supor que eu selecionei um sistema operacional simples com Ubuntu, ele está aqui verificando se o meu servidor está bonitinho e está carregando aqui a parte de compra, tá? Você espera ele finalizar de carregar aqui. E aqui tem a parte do resumo do pedido, onde você vai ver tudo o que você fez, o valor que vai ficar no final. E se você tiver algum cupom de desconto disponibilizado, aqui no caso da Hosting a gente tem um cupom de desconto, que é o cupom de desconto que eu vou aplicar aqui nesse exato momento, tá? Acabei de colar ele aqui e vou aplicar. Se você estiver utilizando a Hosting, é claro, eu vou disponibilizar aqui esse cupom para você poder aproveitar o desconto, não tem por que eu não fazer isso. E aí você clica aqui em continuar e pronto. Clicou em continuar, isso vai, muito provavelmente, se você não tiver uma conta no site que você está utilizando, ele vai pedir para você se registrar e você vai fazer o login e finalizar a compra, tudo bonitinho, tá? E o processo de configuração de servidor, se você já tiver selecionado aqui o sistema operacional simples, por exemplo, ele vai configurar automaticamente, depois você vai para o processo básico de conexão via SSH, que se você também não sabe como fazer, a gente tem um vídeo aqui ensinando como instalar um externo e como fazer uma conexão via SSH, tá? Lembrando que se você estiver precisando, eu vou deixar o link da Hosting aqui embaixo e também o nosso cupom de desconto de graça aí para vocês. Beleza, então bora aqui para o segundo passo desse vídeo, que é aonde a gente vai aqui partir para fazer o apontamento do nosso subdomínio que a gente vai utilizar para fazer o acesso do Qlify depois que a gente fizer as configurações básicas e a instalação da aplicação, tá? Vocês vão ver melhor como é que a gente vai configurar isso depois, mas agora a gente vai fazer um apontamento de subdomínio. Eu sei que se você for ver o próximo passo, tem como acessar o Qlify apenas por porta e IP da sua VPS, mas esse não é o jeito certo de fazer esse processo. Então, a gente vai fazer o apontamento de um subdomínio aqui e depois a gente vai acessar via esse subdomínio, tá? E é importante que você faça
aprenda a fazer o processo de apontamento de subdomínios, porque depois, quando você for subir suas aplicações dentro do Qlify, você vai precisar de subdomínios para poder acessar elas, tá? Então bora lá que o processo não é muito complicado, na verdade é bem simples de fazer. Eu estou utilizando a Cloudflare, você utiliza o serviço de DNS que você preferir, tá? Aqui pela Cloudflare, vou migrar pela barra na esquerda e vou encontrar a parte de DNS e entrar em registros. Acessei aqui, eu vou adicionar um novo registro. Eu vou desativar o proxy, tá? E aqui eu vou deixar o TTL como automático e o tipo do subdomínio que a gente vai fazer o apontamento vai ser sempre do tipo A. A gente pode dar o nome que a gente quiser para o nosso subdomínio, tá? Eu vou dar o nome de Qlify mesmo, porque é só para aula, só para exemplificar. O endereço IPv4 é muito simples de se conseguir o endereço IPv4 se você tiver seguido o tutorial aqui. Dentro do painel da hosting, quando você for no gerenciamento da sua VPS, você consegue encontrar aqui, ó, o endereço IP da sua VPS, basta você dar um Ctrl C para copiar aqui depois de selecionar o endereço IP e volta aqui para Cloudflare, tá? Voltou aqui, cola o endereço IPv4 nesse campo e clica em salvar. Fez isso? Ele vai fazer o processo aqui de salvar e fazer o apontamento. E aqui você pode clicar mais uma vez em adicionar registro, faz o mesmo processo que a gente acabou de fazer, tá? Tudo por padrão, desativa o proxy, cola o endereço IPv4 e aqui a gente vai reescrever o mesmo subdomínio, só que adicionando www. Na frente. Tá? Isso aqui é só para adicionar uma camada a mais de segurança e para evitar problemas durante a emissão do certificado SSL para quando você for fazer o acesso da sua aplicação. Tá? Então fez isso aqui, escreve de novo o subdomínio que você definiu da primeira vez e pode salvar ele mais uma vez. E aqui você já fez os apontamentos necessários. Tá? Feitos esses apontamentos, eles têm que passar pelo processo de propagação de DNS. O processo de propagação de DNS ele pode demorar até um dia aí, tá? Então você vai ter que deixar esse DNS propagar antes de partir para o próximo passo. Você não necessariamente precisa fazer isso, mas se você quiser acessar via URL sem nenhum problema, você tem que esperar o seu DNS propagar 100%, tá? E para você testar se o seu DNS foi propagado do jeito certo, você pode acessar aqui o DNS Checker, tá? Deixa eu voltar para a página inicial aqui e resetar o site. E aqui no DNS Checker, você consegue colar aqui o seu subdomínio que você fez o apontamento, tá? Eu vou colar aqui esse subdomínio e vou substituir o iniciozinho aqui só pra gente poder testar, pra vocês poderem ver como é que fica, tá? Se eu colocar aqui o subdomínio que eu acabei de fazer o apontamento, que é o subdomínio do qlify.fabricandocursos.com.br e der um search, você pode ver que ele tá me trazendo aqui como é que tá o estado do subdomínio e para qual IP ele tá apontando. Ele tá apontando pro IP correto, que é o IP da VPS que vocês acabaram de ver aqui, e o meu subdomínio que eu fiz o apontamento, ele já foi 100% propagado o DNS dele, tá? Se o seu subdomínio não tiver dessa maneira que tá o meu aqui, você vai ter que esperar o DNS terminar de ser propagado para continuar o restante do vídeo. Se ele for propagado rapidinho, que não o meu foi aqui, tá tudo bem, você pode continuar sem nenhum problema. Eu tô passando aqui para te avisar que isso que você tá vendo nesse vídeo é só a pontinha do iceberg. Isso que você vai ver aqui no YouTube é só o básico, são só as coisas mais simples. Se você quiser se tornar um verdadeiro especialista em inteligência artificial, em automação, em programação, em qualquer área da tecnologia, ou se você quiser ter acesso a esse fluxo e muitas outras ferramentas prontas para uso, eu te convido a fazer parte da nossa área de membros, o IA Comunidade Pro. Lá é onde a gente vai trazer conteúdo realmente avançado, onde a gente vai trazer coisas muito mais bem elaboradas e todo esse conteúdo, é claro, é gravado por mim e pelo André, que são as pessoas que já têm vários anos de experiência com trabalho na área da tecnologia e que têm know-how suficiente para te levar do nível mais iniciante possível até o nível profissional. Lá é onde você vai realmente aprender a colocar tudo isso que você aprende e vê aqui no canal, vai colocar para prática, vai colocar no seu dia a dia. Se isso chamou sua atenção, se isso aqui te interessou, eu te convido a clicar no link aqui embaixo e conhecer a nossa área de membros, conhecer o IA Comunidade Pro. Beleza, já estou aqui na tela do meu computador, tá? Pra gente partir para o passo de instalação, beleza? Se você não sabe qual é essa aplicação que eu estou utilizando aqui, ela é uma WebExterm, tá? Eu já estou conectado com o meu VPS via SSH. Se você não sabe o que é uma WebExterm, se você não sabe como fazer essa conexão, nem como instalar essa ferramenta, a gente tem um vídeo só para isso aqui no canal, tá? Eu não vou mostrar nada desse processo aqui nesse vídeo, aqui é só a instalação do Qlify, tá? Então se você tem interesse, se você quer saber como eu cheguei até o espaço aqui, como eu cheguei até aqui, como eu fiz essa conexão com o meu VPS, dá uma olhada no vídeo sobre uma WebExterm que eu fiz aqui recentemente no canal, beleza? Então, por hora, eu vou minimizar aqui o MobExterm, tá? A gente já vai executar os comandos aqui, mas primeiro a gente tem que ir para a documentação do Qlify pra gente poder pegar os comandos, tá? Minimizando aqui, eu já estou com o Qlify aberto aqui no meu navegador, como vocês podem ver, já tá a doc oficial deles aqui com a parte de instalação. A instalação que a gente vai fazer nesse vídeo é a Quick Installation, instalação rápida aqui da aplicação, tá? Que a gente vai basicamente executar essa linha de comando que tá aqui, ele vai fazer a instalação automaticamente e disponibilizar pra gente a URL de acesso inicial lá com
porta e subdomínio, ó. Porta e endereço IP de onde a gente está instalando a aplicação, que no caso é na nossa VPS, tá? Então onde eu posso copiar aqui o comando, mas antes de eu executar ele, eu vou descer aqui embaixo para a gente ver os adendos que eles dão aqui, que é importante você revisar isso daqui antes de sair instalando coisas dentro do seu ambiente, tá? Primeira coisa, Server Requirements, tá? Primeira coisa, eles dão aqui um requirement tipo de serviço que possibilita você fazer conexão via SSH, tá? No nosso caso aqui a gente está utilizando a VPS, que é um servidor dedicado também, mas é um Virtual Private Server, como está aqui, tá? É basicamente isso que a nomenclatura quer dizer. E ele também é um servidor dedicado, já que a gente tem total acesso a tudo que está lá dentro, tá? Então a gente está dentro desse primeiro requirement. Segundo requirement, ele dá aqui os sistemas operacionais que a aplicação suporta, ou seja, os sistemas operacionais que você precisa ter instalado dentro do seu ambiente para poder utilizar a aplicação. No nosso caso aqui, a gente está utilizando um Debian Based, que no caso que a gente está utilizando por padrão, se você seguiu a instalação básica, aí se você fez a instalação por padrão, você muito provavelmente está utilizando o Ubuntu, tá? Que é no caso que eu estou utilizando aqui também. Aí ele fala aqui as arquiteturas que são suportadas, que são basicamente a ARM e a AMD. E tem aqui a parte mais importante, que é o Minimum Hardware Requirements, que é basicamente o hardware do seu server, o que você fez a contratação, qual plano você fez a contratação, vai ditar se você consegue rodar com eficiência a aplicação aqui, tá? Então, por padrão, tem que ter pelo menos 2 cores do CPU do servidor que você contratou, ele tem que ter pelo menos 2 GB de RAM e pelo menos 30 GB de espaço livre no servidor para poder rodar somente a aplicação do Qlify, tá? Você tem que se enquadrar dentro desses padrões aqui para você poder subir o painel sem ter problemas de desempenho, tá? Esse aqui tem os Server Resources para os projetos, tá? Isso aqui é um bônus, tá? Não necessariamente você precisa disso aqui para poder rodar a aplicação em si. Mas ele dá aqui uma estimativa do que você vai precisar para o seu servidor para você conseguir rodar outras aplicações dentro do Qlify, tá? Então, beleza? Você teve certeza que você se enquadrou em todos os requirements aqui, todos os dados obrigatórios que você tem que enquadrar para poder rodar a aplicação. Você pode voltar aqui em cima, copiar, ter certeza que você copiou o comando e voltar para o mob extern, onde você vai executar o comando aqui na nossa conexão VSSH dentro do terminal, tá? Colei o comando aqui, eu vou dar um Enter, porque eu estou conectado como usuário root, então a partir disso ele já vai automaticamente iniciar aqui o processo de instalação, tá? Se tiver alguma configuração durante o processo de instalação, eu vou pausar e voltar aqui com vocês, obviamente, mas eu não vou ficar aqui durante todo o processo de instalação, porque é tempo perdido para vocês ficarem vendo o processo de instalação acontecendo aqui, sendo que você vai ver na sua tela também, tá? Então vou fazer uma pequena pausa. Beleza, o processo de instalação já foi finalizado, como vocês podem ver aqui na minha tela nesse momento. Se tiver corrido tudo bem durante a instalação de vocês vão estar vendo essa mesma tela do que eu aqui. Talvez, se tiver alguma versão muito mais nova da aplicação, tenha mudado uma coisinha ou outra, mas no geral vai estar mais ou menos assim, tá? E aí, aqui como vocês podem ver, está selecionado na minha tela, que eu já copiei aqui, tem a nossa URL de acesso via IP e porta do nosso servidor, tá? Então você copia aí a sua URL e vamos aqui voltar para o nosso navegador. Já deixei colado aqui a URL, eu só vou dar um Enter para a gente poder acessar aqui o Qlify. Na primeira vez que você acessar, ele vai pedir para você criar sua conta, tá? Lembrando que isso aqui é a conta do administrador. Então cria aqui, insira suas credenciais, eu vou inserir as minhas aqui, você insere as suas, e já deixa isso salvo em algum lugar para você poder acessar a aplicação depois, beleza? Beleza, inseri aqui meus dados, como vocês podem estar vendo, tá? E eu vou simplesmente clicar aqui em Create Account. Lembre de salvar os seus dados antes de criar a conta aqui, tá? Clicou no botão de Create Account, ele vem aqui para essa telinha, onde a gente pode skipar essa parte do setup ou começar aqui. Vamos fazer o setup básico, não tem por que não fazer isso, tá? Aqui ele tem uma escolha do nosso tipo de servidor, tá? A gente vai escolher aqui This Machine, porque a gente já está configurando aqui, a gente vai continuar configurando aqui, não tem necessidade nenhuma de conectar em outro local, tá? Selecionou, ele pode aqui, a gente já pode começar criando o nosso primeiro projeto, clicando aqui, ele já vai redirecionar a gente para a parte de finalização do setup, tá? Não tem nada muito complexo na parte de setup do Qlify. Clicou aqui, você já vai ser redirecionado automaticamente aqui para a tela principal, tá? Você pode... Ele deu esse aviso aqui para mim, provavelmente vai dar para vocês também, que basicamente está avisando que as notificações estão ativadas, tá? Não tem nenhuma ativada, então elas estão desativadas nesse momento. A gente vai dar aqui um Accept and Close, se a gente quiser ativar depois as notificações, a gente pode ativar. Aqui ele está falando para a gente... como é que eu posso dizer? Eu esqueci como é que é o termo.
pra gente apoiar eles aqui, a equipe do Qlify. Você pode apoiar ou não, e também vai da sua escolha. Eu vou só selecionar para ele fechar aqui o pop-up. E aqui a gente já tá dentro do ambiente dele, 100% liberado pra gente poder fazer o que a gente quiser aqui dentro, tá? Continuando aqui, já que a gente já tem acesso à aplicação, conseguimos terminar aqui a parte da instalação, vamos agora configurar o acesso via URL, porque a gente não vai ficar acessando via porta IP aqui, porque não faz sentido, tá? Isso não é seguro, não é o padrão que você deve utilizar dentro da web para poder fazer acesso das suas aplicações, independente se é um painel ou se é uma aplicação que você subiu dentro do seu painel, tá? Então, para fazer a configuração da URL que a gente fez o apontamento lá no segundo passo desse vídeo, é bem simples. Vem aqui em Settings, pela barra lateral na esquerda da aplicação, e aqui em General mesmo, você consegue aqui já inserir a URL que você definiu lá no segundo passo, quando você for fazer o apontamento do seu subdomínio, tá? Eu vou inserir aqui uma URL, você insere a sua, depois a gente vai testar aqui o acesso bonitinho, beleza? Nesse vídeo aqui eu estou apenas configurando um orquestrador, tá? Esse orquestrador é utilizado para você poder mexer no seu ambiente Docker de maneira muito mais simples, só que esse orquestrador é só o orquestrador, sabe? E ele em si só não serve pra nada. E você com certeza está vendo esse vídeo justamente para poder instalar outras ferramentas utilizando esse orquestrador. E é nesse momento que eu vou fazer um pedido para você, usuário. Esses vídeos aqui que a gente traz, tudo que a gente está trazendo nesse novo canal e que a gente trouxe em todos os outros canais, é justamente para a comunidade, para ajudar a comunidade. Só que para a gente poder ajudar vocês, a gente precisa saber o que vocês precisam. E é nesse momento que você mesmo que tá vendo esse vídeo, vai ter essa oportunidade. Pede pra gente, fala pra gente o que você quer ver, o que você quer que a gente traga dentro do canal, quais são as ferramentas que você quer aprender a instalar, quais são as ferramentas que você quer aprender como fazer a instalação dentro desse orquestrador que eu tô te ensinando a instalar nesse vídeo. Comenta aqui embaixo, deixa um comentário aqui embaixo pedindo pra gente sobre alguma ferramenta que você quer aprender a fazer a instalação, para você poder utilizar no seu ambiente, você precisa. E a gente está aqui justamente para poder suprir essa necessidade. Deixe um comentário aqui embaixo para a gente poder saber quais ferramentas vocês querem que a gente traga aqui no canal para fazer a instalação tanto nesse orquestrador que você está vendo aqui, quanto em qualquer outro orquestrador que a gente tenha mostrado em qualquer outro vídeo, tá? Comenta aqui embaixo, deixa o seu pedido, deixa a ferramenta que você quer ver, que a gente vai trazer um vídeo sobre ela. Beleza, então continuando aqui, vamos inserir o nosso subdomínio aqui, tá? Só que aqui no comecinho do subdomínio, para não causar nenhum erro, você tem que adicionar aqui https Opa, esqueci o S, https, agora sim, // e aí sim o seu subdomínio. Feito isso, você pode subir aqui e clicar em Save, tá? Aqui ele salvou, pode ver que ele deu um Success. A gente consegue agora já acessar o nosso Qlify via subdomínio, tá? É claro, você tem que fazer aqui o login para você poder conseguir acessar bonitinho, mas a partir disso já tá tudo funcionando, você tem o acesso via URL, que é o jeito correto, e tá tudo pronto para você poder utilizar. A aplicação está instalada, você tem acesso a tudo, pode começar a utilizar ele sem nenhum problema. Beleza, você já finalizou aí de ver o vídeo, você já tem a sua aplicação rodando, o seu Qlify já está aí legal, pronto para você poder utilizar. Mas se você tiver interesse, a gente tem vários outros vídeos sobre vários outros painéis que você pode usar como uma opção, uma alternativa ao Qlify se você enfrentar algum problema durante o uso desse painel, tá? Então eu vou deixar aqui um dos vídeos que eu gravei de um dos painéis, por exemplo, acho que eu vou deixar o do Portainer aqui. Se eu vou deixar o do Portainer aqui, que é uma aplicação que todo mundo usa, todo mundo conhece, se você quiser utilizá-la como alternativa ao Qlify, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você.